Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 8º ano de Matemática, texto 2. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a crônica, que tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre o assunto ou tema abordado. Apresenta uma linguagem simples, relatando os fatos de forma artística, em tom crítico ou bem-humorado. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de Orientações para o Professor. A habilidade abordada nesta sequência didática é a EF08MA19, que se refere à resolução e elaboração de problemas que envolvem medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área em situações como determinar medidas de terrenos. Os escritores são D11 e D13, que se refere ao conhecimento do círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações e a resolução de problemas que envolvam o cálculo de áreas de figuras planas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente uma bola de futebol, que será utilizada em uma atividade lúdica que possibilitará aos alunos observarem a estrutura composicional do gênero textual crônica. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 2 e 3, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Não despreze o momento de leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 4, pois ela é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. A proposta para a resolução da questão 5 é em dupla. Se desejarem, mantenham as duplas que foram formadas para a resolução das atividades do texto 1 ou indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e incentive-os a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Explorar Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente,
a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma folha de cartolina, cola e um rolo de barbante e sigam as sugestões e orientações para o planejamento dessa atividade. Esses materiais serão utilizados para trabalhar o reconhecimento da circunferência, bem como a apresentação dos seus elementos. Iniciem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, ratifiquem a diferença entre a circunferência e o círculo. A circunferência é um conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro e o círculo é a região delimitada pela circunferência. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 1, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é em dupla. Se desejarem, mantenham as duplas que foram formadas na atividade anterior ou indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e incentive-os a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. No momento das duplas demonstrarem como chegaram às respostas, incentive os alunos a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem as duplas que participarão. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo. A intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Após a leitura da superdica, ratifiquem que a área do semicírculo será encontrada usando-se a fórmula da área do círculo e dividindo o resultado por 2. Como a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual, aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. No momento dos alunos demonstrarem como chegaram às respostas, os incentive a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique aqueles que participarão. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva proposta para as questões 3 e 4, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Não despreze o momento de leitura silenciosa proposta para o ícone Quer Saber Mais, pois ela é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a realização das questões 1 e 2, é esperado que os alunos consigam respondê-las com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não compreenderam o conteúdo exposto, sendo necessárias intervenções particulares.
Durante a resolução coletiva, sugerida para as questões 3 e 4, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Esclareçam os alunos que não devem temer errar ao compartilhar suas respostas, pois errar faz parte do processo de aprendizagem. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que você passeie pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos, como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que caso os alunos demonstrem dificuldade durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Nessa atividade também foi proposto o trabalho da autocorreção. A autocorreção é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução nos níveis de desenvolvimento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo.